Meus queridos amigos e irmãos da contabilidade do conhecimento, boa, boa noite ou uma saudação amigo para vocês. Viemos aqui trazer mais informação, se não mais uma pequena aula. Nós sabemos que o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios foi, como diz o Dr. Carlos Nogueira, foi o grande São Tomás de Aquino. E o Instituto Verdade fez, se não a primeira obra da sua coleção sobre São Tomás, traduzindo esta obra, que é uma obra essencialmente de política. Então, nós viemos aqui para fazer alguns comentários sobre a obra, que eu acho que até mudaram muito a minha perspectiva política, que todos nós imaginamos a democracia como o melhor regime. E para São Tomás, ele considerava o regime de democracia como se fosse um regime muito débil. Ele fala muito bem que seria um regime o qual você teria muita gente que poderia se candidatar, muita gente que não seria qualificada, e poderia criar-se até uma tirania se caso essas pessoas soubessem manipular a opinião pública. Então é muito interessante que ele coloca esse regime como um regime injusto, mas o mais tolerável, ou seja, é injusto porque você pode colocar uma pessoa que não tem conhecimento suficiente, mas ele ainda pode ser tolerado. A gente sabe que as democracias do mundo, todas elas geram problema, especialmente por conta da manipulação da informação. Manipulação esta que, se alguém quiser tomar o poder sem ter virtude alguma, sem ter conhecimento, sem fraudando até o erário, ele consegue, se ele conseguir manipular a comunicação. Ele ainda comenta que o regime de muitos, que seria o regime democrático, contraria o bem da paz. Coisa que parece contraditória, né? Por quê? Porque você teria nessa disparidade, às vezes, muito conflito, muita briga, muito interesse na máquina. Isso poderia gerar um tipo de problema na própria sociedade, de tal maneira que você não teria mais o controle adequado, não só social, que é fundamental, mas, acima de tudo, o controle da própria administração. Agora, é impressionante que o livro é maravilhoso, vocês vão encontrar muita informação boa nele, eu marquei o livro todo, mas eu vou fazer só alguns comentários aqui. Agora, é interessante que ele comenta que para que haja eficácia da sociedade é fundamental a graça de Deus, porque a política ela funciona muito parecida com a igreja. Você tem, por exemplo, uma cúpula com os demais que são subordinados a essa cúpula. E no caso da graça de Deus é a mesma coisa. Nós pedimos ao Rei, que é Jesus, que nos dê o dom, a oportunidade, uma parcela do seu poder, ou mesmo o próprio seu espírito, para que possamos fazer as coisas comuns e fazermos o bem. Já dizia um importante concílio da Santa Igreja que seria heresia atribuirmos a nós mesmos a capacidade de fazermos o bem, porque toda ela vem do Espírito Santo. E para termos o Espírito Santo, que é Deus, que é Rei com o Pai e o Filho, é fundamental pedirmos ao Rei do Universo, coroado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele ainda dá o exemplo sobre a função de Pedro. A função de Pedro é a função do príncipe, do chefe, do rei do mundo. Então, a igreja, até hoje, ela não tem que pedir a peritos, a consultores, opiniões sobre a sua posição. A igreja, ela manda nessas posições. A igreja tem domínio moral e doutrinário em matérias que lhe competem. Matérias não só de fé, de moral, de sociedade também e de costumes. Então, a igreja tem esse poder dado ao Rei do Universo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante que ele faz uma lei que ela contraria a posição
que nós temos até em outros teólogos e muitas vezes no próprio direito, que é o justnaturalismo, que falam que há uma lei natural, a lei a qual você teria condições de fazer o que você quisesse naturalmente, como se tudo emanasse de nós mesmos. Só que essa realidade para São Tomás é mentirosa. Na realidade, São Tomás diz que não há uma lei natural. O que existe é uma lei eterna que está dentro de nós. E uma lei eterna que as outras leis que estão na natureza, inclusive dentro do nosso psiquismo, da nossa digestão, do nosso organismo, do nosso pensamento, elas são regidas nessa lei eterna. Por exemplo, por que nós pensamos? Porque há uma lei eterna de um ser eterno que pensa. Por que nós evitamos o mal? Há uma lei eterna dentro de nós, chamada consciência, que ela, toda vez quando nós pensamos algum mal, ela nos reprime. Para quê? Para que esse mal não prejudique a nossa alma a ponto de sermos condenados eternamente por Deus, que no caso é o pecado, o cumprimento do pecado. Então, ele fala muito bem que essa lei natural, ela não existe. O que existe é uma lei eterna, a qual todas as coisas sejam ordenadíssimas. Ou seja, nós temos, na verdade, uma lei humana, não é porque ela existe por si. Nós temos uma lei humana porque ela tem uma participação dessa eterna. Então, os autores que consideravam a lei como se ela viesse por si mesma estavam errando, porque na verdade nós podemos dizer existe essa lei dentro de um efeito ou de uma realidade da lei eterna. A lei eterna que prevalece. A lei humana, ela tem base na eterna, mas ela tem alguma relatividade conforme o costume, etc. Mas ela um dia vai passar, a lei eterna não. Então, se há leis que têm princípios comuns, essas leis são embasadas unicamente no poder do Criador. Tá certo? Então, esse é algum resumo muito modesto dessa obra maravilhosa, que é uma tradução do Dr. Carlos Noguet, um grande mestre da filosofia do conhecimento, a qual recomendamos para vocês. E daria até para a gente fazer mais algumas explicações, só que o tema é tão vasto que eu acho que com 3 horas de discussão a gente não conseguiria esgotar essa obra. Tá certo? Um abraço para vocês, paz e bem para todo mundo.